Vossa Excelência coloca, quando me chama à tribuna, o momento eleitoral. E o Brasil todo foi pego meio que de surpresa, mediante o tsunami, senador Hélio José, que despontou quase que de ponta a ponta no Brasil. Eu tenho feito uma reflexão comigo mesmo e tenho dito o seguinte, senador Pedro Chaves, que os partidos políticos e os homens públicos têm que fazer uma reflexão sobre isso que aconteceu. Não é só pela mudança de grande parte de senadores e deputados, mas o povo fez um voto de protesto, como dizendo aos partidos políticos, essa forma de agir nós não queremos mais. Essa forma atrasada, arcaica, obsoleta de fazer política, nós não queremos mais. Nós não queremos só um debate ideológico. A população quer saber o que os homens públicos estão fazendo. O que estão fazendo no campo da educação? O que estão fazendo na segurança? O que estão fazendo para a saúde? O que estão fazendo para distribuir renda? O que estão fazendo para gerar emprego? É isso que a população quer saber. Eu espero que todos façam uma autocrítica mediante o quadro que se apresenta. Senador Hélio José, eles me perguntam como é que naquela região sul você conseguiu voltar ao Senado com uma votação expressiva. Sabe como é que eu fiz a campanha, senador Hélio José? Foi nessa linha. O que eu fiz como senador, o que estou fazendo e o que pretendo fazer. Falei aqui dos estatutos, que uma alegria, eu digo, todos os senhores me ajudaram a aprovar, e todos são leis. Estatuto do idoso, beneficiando 40 milhões de pessoas. Estatuto da pessoa com deficiência, 46 milhões de pessoas. Estatuto da igualdade racial e social, que beneficia, no mínimo, 200 milhões de pessoas. Porque quando você combate os preconceitos, você está defendendo, na verdade, todas as pessoas de bem, sejam brancos, negros, índios, todos. Falei da política de salário mínimo, tiramos o salário mínimo de $60, levamos para $320. Falei durante todo o tempo de leis, como a lei dos autistas, que tive a alegria de ajudar na construção, quando um grupo de senhoras e senhores com seus filhos me procuraram, e construímos de forma coletiva, senadora Regina, na comissão, aquela proposta da lei dos autistas. Falei da lei dos vigilantes, a lei dos carteiros, leis para os metalúrgicos, enfim, mostrei resultado no mandato. Falei, claro, da presença aqui em Brasília, que tenho ficado aqui o maior tempo possível, usando a tribuna, trabalhando nas comissões, em torno de 150 audiências públicas por ano. Falei da parceria que eu tive aqui, aí, senador Hélio José, me refiro novamente a Vossa Excelência, quando apresentamos a CPI da Previdência, conseguimos aqui nós 62 assinaturas. Não teve um senador, que nós procuramos e não assinou. Se eu não tivesse chegado aos 81, seguia 81 assinaturas. Apresentamos a CPI para o Brasil, chamamos todos os setores para o debate, todos falaram e, no fim, provamos que não há déficit. Provamos que o problema da Previdência é de gestão, é de fiscalização, é de combate à sonegação, é acabar com esses refis infindáveis que, na verdade, perdoam os grandes devedores. Chamamos os grandes bancos, todos os grandes bancos que estavam devendo para a nossa Seguridade Social. Falamos da Constituinte, eu fui Constituinte, que lá nós colocamos que, para manter bem a Seguridade, onde a gente está ali com saúde, assistência e previdência, teria que respeitar os princípios básicos que nós colocamos lá. Contribuição de empregado, de empregador, tributação sobre lucro, faturamento, PIS, PASEP. Toda vez que você vende ou compra alguma coisa, tem que mandar dinheiro para a Seguridade, CONFINS. Enfim, é uma cesta que é composta por 8 impostos que ajudam a Seguridade Social. Mostramos que o caminho é combater, por exemplo, a apropriação indébita, que o caminho é executar os grandes devedores que devem bilhões e bilhões
e não querer tirar o direito da aposentadoria do trabalhador, da nossa gente, do nosso povo. Aquela reforma que foi apresentada, infeliz, tanto que não foi aprovada. Foi um tiro no pé do governo Temer, ele mesmo se deu um tiro no pé. Apresenta aqui uma reforma da Previdência, e eu mostrava isso na tribuna, eu falando na tribuna e a TV depois, no horário gratuito, mostrando. Onde eu dizia, por exemplo, sabe quando que o senhor vai se aposentar? Nunca, se essa proposta for aprovada. A média de emprego do brasileiro é 9 meses, em 12, para fazer o cálculo, pegue o dia que você assinou a carteira e tem que somar com 64,1. Assinou a carteira com 20, vai se aposentar com 84. Assinou a carteira com 30, vai se aposentar com 94. Acabava com a aposentadoria, as pessoas iam abandonar, iam para uma previdência privada, ou mesmo iam botar o dinheiro na poupança. Aí sim a Previdência ia falir. Ia falir e ia acontecer como aconteceu aqui na Argentina, que está desesperada com os PIGs na mão, ou como aconteceu na Grécia, ou como aconteceu no Chile, que até os já aposentados perderam parte do benefício. Voltamos por isso tudo, o senador Hélio José, que foi o relator da CPI da Previdência, que aprovamos por unanimidade o relatório final. Mesmo a base do governo chegou à conclusão que nós tínhamos razão. Por isso, se dizem para mim, mas vamos voltar com a reforma agora, ainda esse ano. Não acredito. Seria uma covardia se fizessem isso. Deixar passar as eleições, para depois votar, um crime contra o nosso povo, acabando o direito da Previdência, não acredito que vão fazer isso. Seria covardia, covardia e covardia, que vai ter muita peleia se tentarem fazer isso. Vai ter, vai ter. Não é questão de estar eleito ou não estar eleito, o terminou. Os homens têm que ter vergonha na cara, não pode ser covarde, tem que ser firme, tem que ter coerência. Se não votaram antes das eleições, não vão querer votar agora. Não vão votar. É uma incoerência total. Uma parte, senador. Então, vamos deixar que o próximo presidente eleito estabeleça o diálogo, o debate, para ver o que pode fazer em matéria de ajuste em relação à reforma, sem tirar direito dos aposentados e dos futuros aposentados. Senador Hélio José, uma parte de Vossa Excelência sempre é bem-vindo. Vossa Excelência, me permita que eu diga, foi injustiçado. Vossa Excelência tinha que ser, no mínimo, deputado federal, como se propôs, mas, infelizmente, Vossa Excelência aqui, hoje, pode olhar de cabeça erguida, ciente do dever cumprido. Vossa Excelência fez a sua parte, defendeu aqui todo o povo brasileiro, porque uma lei aqui que a gente faz beneficia todo o Brasil. Não é uma lei para Brasília, não é uma lei para o Rio Grande do Sul. Vossa Excelência cumpriu a sua parte com inúmeros projetos que aprovou aqui, mas eu destaco principalmente o seu relatório aprovado por unanimidade na reforma da Previdência. Senador Paulo Paim, eu quero agradecer muito a Deus por todas as ações e por todos os caminhos que a gente toma e decisões que são tomadas e resultados. Eu fico muito lisonjeado de saber que o povo do Rio Grande do Sul soube reconhecer o trabalho de Vossa Excelência há mais de 32 anos e recolocá-lo nessa casa para representar com dignidade nós, os brasileiros, que têm realmente ficha limpa e que têm realmente história e que defendemos as coisas corretas. Então, quero primeiro, na intervenção aqui de parte a Vossa Excelência, agradecer ao povo do Rio Grande do Sul pelo seu retorno a essa casa. Segundo, lamentar que Vossa Excelência era para estar agora como disputando a presidência da República, ter ganho no primeiro turno, não foi. Lamentável, porque seria o candidato ideal para o Brasil. Mas teremos agora um plebiscito no segundo turno, entre o bem contra o mal, que daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar sobre isso, e nós poderemos tratar do assunto. Com relação a Vossa Excelência em si mesmo, o que eu quero dizer é que foi uma honra ter trabalhado com Vossa Excelência com relação à CPI da Previdência, ter tido o relator e Vossa Excelência o presidente, que nós pudemos demonstrar para o Brasil que a presidência da República faltava com a verdade, ela e seus ministros, com o povo brasileiro, queria pôr goela abaixo uma reforma antipopulação, antipovo, conhecida como PEC da morte, e que nós derrotamos juntos, e que é um assinte, um absurdo quererem agora falar em retorno dessa reforma da Previdência no apagar das luzes de um governo falido. É óbvio que um dos candidatos a presidente do Brasil é capaz de fazer isso, o outro tem certeza que não fará.
tá certo? Caso ele ganhe as eleições. Eu acho que o fascista, se ele ganhar a eleição, é bem provável que ele esteja combinando isso com o presidente da República para tentar retornar essa questão. Como eu não creio um Brasil do fascismo, e nem um Brasil do nazismo, e nem um Brasil antipovo, que eu espero que não ocorra, tá certo? Eu espero que isso não volte. Eu só fiz uma parte, só primeiro para cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o povo do Rio Grande do Sul pelo retorno de Vossa Excelência e dizer que eu adorei poder estar aqui trabalhando com o senhor, poder trabalhar com o senhor mais esses 3 meses e pouco que resta do nosso mandato, para a gente trabalhar em prol do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência e meus cumprimentos a Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, senador Hélio José. Eu queria, senhor presidente, terminar. Aproveito para cumprimentar a senadora Ione Guimarães, que já está no plenário. Senador Paulo Paim, quando vai Vossa ter certeza Excelência colocar seu ponto de vista para todos, logo que for chamada. Quando for da conveniência de Vossa Excelência, eu gostaria de uma parte. Viu? Senador Raimundo Lira, eu faço questão de dar uma parte já, Vossa Excelência. Sabe o respeito e o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência tem dito, e eu agradeço, que a forma firme e clara de defender propostas é uma coisa. E é isto que efetivamente a população quer. Senador Paulo Paim, quero, nesta oportunidade, parabenizar Vossa Excelência pelo sucesso nessas eleições, que foram atípicas, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Foram eleições diferentes. O eleitor, como se tivessem combinado, eles enganaram as pesquisas, né? Mas Vossa Excelência, tendo prestado um grande serviço ao Rio Grande do Sul, nunca entrou em questões, em brigas ideológicas, né? Sempre de forma objetiva, de forma pragmática, né? Fazendo o seu trabalho aqui de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta, um trabalho produtivo, um trabalho bom, que, apesar de tudo isso, foi plenamente reconhecido pelo povo do Rio Grande do Sul, e mais ainda, nos estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, apenas Vossa Excelência foi eleito como senador representando o PT. Isso não é nenhuma restrição ao PT, mas é uma restrição, sobretudo, a discursos radicais que a população não aceita mais, pelo menos nessas eleições, a população não quis tomar conhecimento dessa questão ideológica. Portanto, eu quero, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência, dar as boas-vindas a esta casa e que Vossa Excelência seja feliz nesse mandato novo que Deus lhe deu e que o Rio Grande do Sul lhe deu. Muito obrigado. Eu agradeço, senador Raimundo Lira. Senador Paulo Paim, só para Vossa Excelência ficar à vontade, vou lhe dar mais 10 minutos para Vossa Excelência fazer seu discurso, ok? Senador Hélio José, eu não precisarei, vou sintetizar minha fala, somente, primeiro, agradecendo as considerações do senador Raimundo Lira, agradecendo as suas considerações, senador Hélio José, as considerações do senador Pedro Chaves, e nesse final eu quero só agradecer. Agradecer, senador Hélio José, a todo o povo brasileiro. O que tinha de gente no Rio Grande dizendo que estava recebendo WhatsApp, telegrama, telefonema, das pessoas que acompanharam, não só o nosso trabalho aqui, pedindo para que os gaúchos votassem nesse senador, quando perceberam que havia um movimento diferente no Brasil. Era um movimento silencioso. Eu via nas portas de fábrica. Chegava na porta de fábrica, entregava o boletim, conversando pessoalmente com cada um. Eu via que o pessoal pegava o boletim, botava no bolso, mas não dizia praticamente nada. A maioria não dizia nada. Quando eu ia para as praças, a mesma coisa. Havia um movimento silencioso. E esse movimento silencioso foi de protesto. Que disseram, não, política assim a gente não quer mais. Muita gente dizia, vou votar em você pelo teu trabalho. Eu ouvi muito isso. Mas eu ouvi assim, no mínimo dos 1000, porque tu não chega a todos nunca, né? Foram quase 2 milhões de votos. Eu vou votar em você pelo seu trabalho. Então, eu queria, independente, nós vamos ter agora um segundo turno, cada um tem o seu candidato. Eu quero primeiro pedir que não haja violência.
Não tem que haver violência de parte nenhuma. Segundo, que os debates sejam no mais alto nível. E dá para fazer um debate no mais alto nível quando cada um defende aquele que acredita e aquilo que acredita. E terceiro, vamos fortalecer a democracia e respeitar o resultado das urnas, seja o que for. Todos sabem, cada um tem o seu candidato, todo mundo sabe que o meu candidato é o Haddad, como sabe que o candidato de outros nesse plenário vai ser o Bolsonaro. Mas eu sempre lutarei, durante toda a minha vida, do direito do outro dizer o que pensa. Eu posso discordar, mas ele tem todo o direito de dizer o que pensa, como eu tenho o direito de dizer aquilo que eu penso. E, por fim, senador Hélio José, eu tinha preparado, senador Lira, senador Raimundo Lira, o que eu diria no fim do pleito. E eu disse a seguinte frase, e a frase que eu ia dizer, quando a imprensa procurou, opa, embate, foi reeleito, beleza, né? Igual a frase que eu tinha era essa que eu vou repetir aqui. Fiz o bom combate. Não ataquei um candidato. Mesmo aqueles que me atacavam via Face News, o famoso Face News, não respondia e não atacava. Só mostrava o meu trabalho. Em resumo, fiz o bom combate, trabalhei muito, vencido ou vencedor, terminado o pleito, eu guardo meus instrumentos de luta, que eu argumento, que é a minha voz, que é o meu caminhar, e, com certeza, agradecerei como agradeci a todo o povo gaúcho, eu fico com a minha fé. A fé na liberdade, a fé na justiça e a minha fé em Deus. Era isso que eu ia dizer, isso que eu disse. Fomos vencedores em relação ao pleito para o Senado. Voltei mais uma vez para essa casa. E aqui, senador Hélio José, vou continuar atuando da mesma coisa, elaborando, construindo, fazendo propostas e apontando um caminho que fortaleça o nosso projeto de nação. Votando sempre tudo aquilo que for de interesse, não só do povo gaúcho, mas de todo o povo brasileiro. Por fim, agradeço àqueles que rezaram, eu sei que rezaram, mandavam um áudio para mim, a família rezando, e não era só no Rio Grande do Sul. Então, eu queria agradecer a todo o povo brasileiro, a forma como colaboraram, e, claro, especialmente ao povo gaúcho. Independente se votou em mim ou não. Eu quero agradecer ao povo gaúcho pela oportunidade que me deram de eu fazer aquilo que eu mais amo, que eu mais gosto, de estar aqui, defendendo o interesse de toda a nossa gente. Senador Raimundo Lira, muitos dizem, eu usei essa frase também na tribuna para concluir, senador Hélio José, que o Sul é o estado mais preconceituoso. Eu digo, vamos devagar antes de falar do Rio Grande do Sul. Eu cheguei a dizer um termo mais forte, vamos dobrar a língua antes de falar do Rio Grande do Sul, por ser de uma forma crítica, que é o estado mais preconceituoso. O Rio Grande do Sul elegeu o primeiro deputado federal, o primeiro presidente da Assembleia do Estado, que foi Carlos Santos. Foi eleito no Rio Grande do Sul o primeiro presidente de uma Assembleia no Brasil, que foi Carlos Santos. O Rio Grande do Sul elegeu o primeiro governador negro, Alceu Colares. Está hoje com em torno de 92 anos. E reelege, por 32 anos, esse senador que é negro. Então, vamos devagar. Eu amo o Rio Grande e amo a todos, brancos, negros, índios, pequenos, médios, grandes empresários, que, como Vossa Excelência, senador Lira, tem responsabilidade com o social. É isso que é a vida. E assim a gente vai escrevendo uma história abraçando a todos, do campo e da cidade, das mais variadas áreas. É assim que a gente faz uma caminhada rumo a construir um país que olhe para todos, respeite a todos, e termino dizendo somente isso. Com a democracia, tudo, sem a democracia, nada. Viva a liberdade, viva a justiça. Obrigado, senadores. Obrigado, senador presidente da sessão, Maria José.